E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Estou aqui para trazer para vocês a nossa segunda parte desse vídeo do Aprender Sempre. Alerta de spoiler, esse vídeo vai ficar longo, mas é para o bem de vocês, eu garanto. Se você quer aprender, eu tenho certeza que vai valer a pena assistir esse vídeo inteiro. Então vamos lá. Aqui nós temos na malha quadriculada a seguir, vamos construir um triângulo e marcar seus elementos. Marque 3 pontos distintos, ponto A, 0, 0, ponto B, 3, 0, ponto C, 0 e 4, com letras maiúsculas que normalmente são identificadas para identificar pontos mesmo, os vértices também. Temos aqui os lados do triângulo, né? Então a gente vai fazer o quê? Primeiro vamos lá para o triângulo, né? Para a gente marcar isso tudo na malha quadriculada que está aí na apostila de vocês. Lembrando sempre, toda vez que nós temos um ponto, nós temos aqui as coordenadas deles, né? O ponto A, que é 0, 0. O ponto B, que é 3, 0. E o ponto C, que é 0 e 4. Uma coisa importante que a gente não pode esquecer, qualquer ponto cartesiano, ele tem coordenadas x, e y, tá? Isso não vai mudar nunca. Por que eu estou fazendo essa observação? Na hora de marcar os pontos, você tem lá, o ponto A tem coordenada 0, 0. Você vem aqui no 0, é 0 em x e 0 em y. Então aqui não tem erro. O ponto A, ele está exatamente na origem do plano cartesiano. O que significa isso? O ponto 0, 0 é a origem do ponto cartesiano. Deu para enxergar? Dá uma olhadinha aí. Vejam que o ponto B, ele tem coordenadas 3 em x, 0 em y. O que significa isso? Ele está exatamente em cima do eixo x. Então você vem aqui na sua malha quadriculada e marca aí o ponto 3. Tá vendo? E o ponto C, ele está exatamente em cima do eixo y, porque ele é 0 em x e 4 em y. Tá vendo? Logo abaixo, ele pede para vocês unirem os pontos desse triângulo, formando os lados. Aqui está torto, né? Porque eu não sou um desenhista de primeira, mas aí no caderno de vocês vai ficar direitinho. E ele vai ficar com esta carinha aqui, ó. O que a gente pode usar, salvo pela tecnologia? O que a gente pode usar? Um triângulo, ele tem ângulos, ele é classificado com relação aos ângulos. Observe que este ponto aqui, o ponto A, ele está exatamente no cruzamento do eixo x com o eixo y, uma vez que ele está na origem. Então o ângulo entre esses dois aqui com certeza é de 90 graus. Tá vendo? Este aqui é um clássico triângulo 3, 4, 5. Quando você aplicar o teorema de Pitágoras, você vai ver que isso aqui vale 5. Mas isso é um assunto para os próximos slides, tá? Então, o que o exercício pediu também para fazer? Para marcar os lados. Como a gente marca os lados em um triângulo? A gente pega um vértice, tá? Faltou marcar os pontos. A gente pega um vértice e agora a gente vai marcar. O lado sempre é oposto ao vértice, ou seja, aqui tem o vértice A, o lado é este. Aqui tem o lado B, o vértice B, o lado B é aqui. E o vértice C é aqui embaixo, o lado dele. E desta forma nós marcamos os lados deste triângulo. Aproveitando que a gente está aí, que a gente vai fazer isso nos próximos slides, como a gente faz para identificar os ângulos? Aqui no vértice A tem um ângulo de 90 graus. A gente identifica o ângulo desta forma, põe um acento circunflexo vulgarmente conhecido como chapéuzinho. No vértice B, o ângulo B. E no vértice C, o ângulo C. Eles vão ficar desta forma aqui, ó. São estes ângulos aqui, ó. Tem um ângulo de 90 graus. Quanto a valores, a gente vai falar já sobre os valores dos ângulos. Tá ok? Sigamos em frente. Lembrando, pessoal, esta situação, esse Aprender Sempre é uma revisão de alguns conteúdos que vocês já viram, mas porque estes exercícios, neste momento, já que você está no segundo ano do ensino médio, porque esses conceitos serão extremamente importantes porque a gente vai estudar agora. Principalmente agora a trigonometria neste comecinho do ano. Por isso que essa retomada está englobando o teorema de Pitágoras, a questão dos ângulos. Então, neste caso, os triângulos retângulos. Mas focando nesse exercício agora, os triângulos retângulos são aqueles que apresentam um de seus ângulos com 90 graus, que é o caso do ângulo A que a gente viu lá, a gente já marca aqui. Usando um transferidor, pega o seu transferidor, vai na apostila, faz a medida do ângulo que está lá no triângulo. Se você não sabe usar um transferidor, depois eu vou
junto com este vídeo, eu vou disponibilizar um vídeo que eu gravei para os meus alunos de outra escola, no qual eu explico como usar o transferidor. Eu coloco aí para vocês. É de outra série, mas não tem problema, porque o jeito de usar o transferidor é absolutamente o mesmo, tá bom? Aí vocês fazem esses valores aí, tá? No exercício 13, tá lá, pinte o mosaico. No mosaico a seguir, pinte somente os triângulos retângulos. Neste caso, eu vou dar apenas uma dica para vocês, que os triângulos retângulos quais são? Já tem a indicação aqui, ó. Ó, os ângulos de 90 graus estão mostrando pra gente onde estão esses triângulos retângulos. Não tem nenhum, aí você vem aqui só, pinte aí, use o seu lado artístico, porque eu não tenho. Então, observe aqui, ó. Vocês vão pintar esses triângulos retângulos, ó. E o seu mosaico vai ficar parecendo um belo azulejo, tá bom? Então depois vocês completem isso daí. E é simplesmente conceitual até aqui, porque já já a gente começa a fazer as continhas, aplicações de todos esses cálculos. Olha aí que maravilha. O que nós temos aqui? Nesse caso do triângulo retângulo, a gente vai apenas identificar os valores. Tá vendo que ele deu os ângulos e os lados. Então aqui ele pede no triângulo ABC para identificar o ângulo A. Onde está o ângulo A? Vem aqui no desenho, ó. O ângulo A aqui onde está, 51,34 graus. 51,34 graus. Tá vendo? E o ângulo B? O ângulo dele é de 90 graus. O ângulo C, 38,66 graus. Tá vendo? Aqui é um 6, gente. Tá feio, mas é um 6. E a medida dos lados? O lado A, você vê aqui, ó, o vértice A, olha onde está o lado A. O lado A mede 10. O lado B, procura o vértice B, oposto a ele, 12,81. E o lado C, 8. Tá vendo? E era só isso que vocês tinham que fazer nesse exercício. Essas atividades são literalmente para a gente aprender a identificar e trabalhar com essas características, no caso aí do triângulo retângulo. Tá bom? E aqui para completar, ó, o ângulo A mais o ângulo C, 51,34 mais 38,66. 51,34 mais 38,66. O que significa isso? Que a soma destes dois ângulos aqui, ó, medida dos ângulos, 51,34, 38,66. As medidas dos lados, ó, soma das medidas dos ângulos. Que ângulos? Estes dois aqui. Estes dois aqui somados dá 90 graus. O que significa isso? A gente sabe, ou deveria saber, ou deveria lembrar, que a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre vai ser 90 graus. Então, esses 90 graus com 90 graus do ângulo B, 180 graus. Ok? Gente, lembrando que se tiver dúvida, é só comentar lá na postagem que eu procuro uma nova forma de falar com vocês. E que vamos para o triângulo DEF. Que aí na apostila de vocês está mais claro do que este desenho que eu tenho aqui. Que eu diminui um pouco o tamanho para poder caber na explicação inteira. Então aqui a gente vai fazer algo parecido. A gente tem o ângulo D, que mede quanto? 30,96 graus. Como é que você sabe disso, né? Está escrito aqui, gente, ó. Está escrito aqui, não tem segredo nenhum aí não. O ângulo E mede 59,04 graus. E o ângulo F mede 90 graus. O ângulo D, ó, o lado D mede quanto? Procura o vértice D, está aqui. Ó, o lado D mede 6. O lado E mede 10. E o lado F mede 11,66. Dúvidas? Que ótimo. Aí tá lá, no triângulo DEF, no triângulo retângulo DEF, qual é o maior lado? Se você não estiver conseguindo enxergar muito, olha para o desenho que você identifica. O maior lado é o lado F, que mede 11,66. Qual é o lado que fica oposto ao maior ângulo? Também é este lado F.
Então, o lado que representa a hipotenusa é o lado F. O ângulo F e o lado F. Então, ó, observação importante também que vocês devem guardar para a vida de vocês, para o que tiver que ser, para no mínimo usar no Enem. Num triângulo retângulo, o maior lado fica sempre oposto ao maior ângulo, que é o ângulo de 90 graus. Este lado recebe o nome de hipotenusa. Os demais lados do triângulo são chamados de catetos. Isso é importante que vocês memorizem, porque vocês vão usar bastante isso na vida acadêmica de vocês. Tá ok? Então, observando a figura, complete as tabelas. Pessoal, frente a isso que a gente estudou, eu acredito que vocês tenham condições de completar sozinho isso com você, e sozinho isso, mediante o que a gente discutiu até agora. Mas um fato importante aqui é que vocês tenham em mente o quê? Triângulo ABC. Onde está o triângulo ABC? Primeiro localiza estes três vértices, certo? Aí começa. Lados A, B e C. Tá vendo? A, B e C. Ângulo reto. Deste triângulo maior, o ângulo reto está aqui no A, ó. Observa o quadradinho aqui indicativo. Então, o ângulo reto está no A. Tá certo a minha representação? Claro que não. Representação de ângulo a gente faz com letra maiúscula. Então, vamos lá. Fizemos a primeira linha. E agora ele quer saber do triângulo ADC. Ó. A, D, C. Localizamos os três vértices. Agora a gente faz lados deste triângulo ADC. N, B e H. E o ângulo reto está... Onde está o ângulo reto aqui? Ó? No D. Tá vendo? E este do triângulo ABD eu vou deixar para vocês fazerem, até porque o próximo exercício tem coisinhas interessantes para a gente analisar. Aqui, ó. Ops. O que nós temos aqui? Uma análise a partir da definição anterior. Então, aqui, ó, observando a figura, complete as tabelas. Cada lado do triângulo é nomeado de acordo com o vértice oposto a ele. Lembra o que a gente falou lá no começo? Então, aqui, ó, triângulo ABC. Triângulo ABC, quais são os lados? Ó? A, B e C, que é o triângulo maior. E o ângulo reto está aqui no A. E assim por diante. Tá vendo? Aqui, na letra B, apesar de não ter medidas, a gente consegue identificar sim. A hipotenusa é sempre o maior lado do triângulo. Então, no caso do triângulo ABC, a hipotenusa é o lado oposto. Então, aqui é o A. Cateto maior deste triângulo ABC é o B. E o cateto menor é o C. Tá vendo? E vou deixar os outros dois para vocês completarem. O próximo exercício é muito interessante, tem uma chance grande dele estar numa futura prova. Usando as relações métricas, distribua as medidas no triângulo retângulo a seguir. Primeiro delas, um teorema que vocês já conhecem, né? A principal relação métrica no triângulo retângulo, teorema de Pitágoras. Tá? É a principal relação métrica no triângulo retângulo. Mas adianto para vocês que esta tabela toda não está aqui à toa, pois essas relações elas são muito úteis. É importante vocês saberem de cor? Não, mas é importante vocês saberem. Vocês não têm obrigação nenhuma de decorar isso, mas é importante vocês saberem. Então vamos lá. Usando as relações métricas, distribua as medidas no triângulo retângulo a seguir. 8,59, 6,97 e todas as medidas aí. Se ele já adiantou que é um triângulo retângulo, e tem são três triângulos retângulos aqui, porque você tem 3 ângulos retos. Então tem um triângulo aqui, outro triângulo aqui e o triângulo maior, que é o dos contornos externos aí, ok? Agora o próximo passo, colocar essas medidas. O que nós temos? A medida maior de todas essas aqui é o 10,59. Então o 10,59 é a medida da hipotenusa. Por que eu sei disso? Porque é o lado maior. Tá vendo? Qual é o segundo lado maior? É o lado B aqui embaixo. Então a gente tem que o lado B mede 8,59. Agora, como os outros valores estão relativamente próximos, o valor desse cateto ou vai ser o 6,97 ou vai ser o 6,19. Como que a gente faz para descobrir isso?
aplicando as relações métricas no triângulo retângulo, também conhecido como Teorema de Pitágoras, que fala que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos elevado ao quadrado. Qual é? Mas, Leandro, está diferente disso aqui. Presta atenção direitinho, vocês vão ver que não. Na verdade, a única diferença é a posição do sinal de igual. Tá? Que ao invés deste A estar aqui, ele está deste lado de cá. É só essa a diferença. O jeito de resolver vai ser o mesmo. Então, mediante essa informação, o que a gente vai fazer agora? Mediante essa informação, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar o valor aqui, 10,59, e substituindo isso elevado ao quadrado, que é a hipotenusa. Isso é igual. A medida do B, a gente já viu lá que é 8,59, isso também elevado ao quadrado, mais o C elevado ao quadrado. O que a gente quer achar é o valor do C, certo? Então, a gente já isola este C ao quadrado aí. C ao quadrado igual a 10,59 elevado ao quadrado menos 8,59 elevado ao quadrado. Leandro, por que o 8,59 ficou negativo? Presta atenção, olha para a equação direita. O que a gente quer achar é este valor aqui, certo? Então, este a gente precisa tirar daqui. Agora, se você não entende por que ele... presta atenção aqui nas aspas, que ele passa para o outro lado negativo, depois me fala, comenta aí nos vídeos, comenta aí, coloca aí nos comentários a sua dúvida, que eu faço um outro vídeo explicando essa questão, tá bom? Continuando aqui, letra C elevado ao quadrado, agora a gente não pode fazer essa subtração simplesmente. A gente vai partir para aqui. 10,59 elevado ao quadrado vai dar 112,1481 menos 8,59 elevado ao quadrado. Sim, pode usar a calculadora, gente, que não dá para ficar trabalhando com esses valores aí, né? 73,7881. Agora, se você tiver com uma calculadora comum, na hora de fazer 10,59 elevado ao quadrado, você vai fazer 10,59 vezes 10,59, tá? Tomem cuidado com isso para não se confundirem depois. Aí, depois que fez isso, vai fazer a subtração. O 73,7881 vai dar 38,6929. Por que é importante usar os detalhes, todos os números decimais? Como a gente está tratando com medida, quanto menos a gente arredondar, melhor, tá? Então, aqui, na hora de fazer estes cálculos, apesar que a pessoa que montou esse exercício deve ter trabalhado com arredondamentos por também. 38,6929, a raiz quadrada disso é 6,22, arredondando, tá? Agora, presta atenção numa coisa. Por que ficou raiz quadrada aqui? Lembra operações inversas, Aqui nós temos um número elevado ao quadrado, contrário da potência, raiz. Então, raiz quadrada, tá bom? Lembrando, comenta nos vídeos aí se você não lembra disso, que eu faço um outro vídeo explicando por quê. É o princípio da equação. É o princípio da resolução da equação do primeiro grau, mas a gente trabalha sobre isso, tá? Então, o que nós achamos? O 6 é 6,22. 6,19. Então, essa medida aqui é 6,19. Uma coisa, antes de sair jogando os valores aí, fazendo conta loucamente, presta atenção. O que já usou de valores aqui? 6,59, o 6,19, o 8,59. Faltam 3 valores. Como a gente posiciona esses valores agora? Tem outro triângulo retângulo aqui, certo? Então, esse é o maior valor que tem, é 6,97. Tá vendo? Faltam quantos valores agora? 5,02 e 3,62. Visualmente dá para ver qual lado que é maior.
Então aqui o H é 5,02 e o M 3,62. Tá vendo? Um exercício aparentemente complicado, a gente fez tecnicamente uma conta só. A gente aplicou o teorema de Pitágoras e o resto a gente posicionou os números certinho. Tudo bem? Reforçando a vocês que estes valores, essa tabela não estava aqui à toa. Nós vamos aplicar aquela relação aqui. Agora vamos prestar atenção numa coisa. O que a gente tem aqui que não tinha lá? Essas letras aqui, ó, nesta tabela das relações métricas, que não tinham. Então, o que a gente tem? Ó? O C, o H. O que a gente tem aqui que pode relacionar? Ó? Procurem aqui, ó, essa base aqui, as medidas da base, ó, o M, o N e o H. Tem alguma que representa isso? Tem aqui, ó. Vocês pararem para ver, eu vou até tirar isso daqui para vocês poderem enxergar esse cálculo. Eu sei que essa altura do campeonato vocês já fizeram. Então aqui, ó, eu vou tirar isso daqui para que vocês possam enxergar, ó, esta relação aqui, que é uma das que a gente vai usar. Ó, esta relação aqui, ó. Esta relação aqui. Por quê? H ao quadrado é igual a M, N ao quadrado. Se a gente comparar aquilo que está lá com o que está no enunciado aqui, onde está o H? O H seria esta altura, o M e o N, certo? E o que a gente tem naquela relação mesmo? Que o H elevado ao quadrado é igual a M vezes N. Ou seja, o H ao quadrado a gente não tem. Por que eu vou calcular o H? Porque a gente não tem nenhuma relação lá que relacione essas três medidas diretamente. Mas essa aqui a gente consegue a partir dessa medida da base. Então, o H ao quadrado é igual a 3 vezes 9. Então, o H ao quadrado é igual a 27. Então, qual o valor do H? A raiz quadrada de 27. Você já deve ter percebido que a raiz de 27 não é um número exato. Então, como a gente está trabalhando com o teorema de Pitágoras, uma dica, não precisa fazer esse valor na calculadora, deixa ele assim mesmo. Por quê? Porque agora que a gente já tem este valor aqui, que é a raiz de 27, a gente consegue calcular o B. Porque ó, temos um cateto, temos outro cateto. Se aqui é um ângulo de 90 graus, aqui também é, tá? Isso é importante a gente guardar. Este ângulo de 90 graus aqui em cima é para o triângulo maior. Então aqui a gente consegue calcular. Como? Aplicando o teorema de Pitágoras, o B seria a nossa hipotenusa. O M, que aqui é 3, é um dos catetos. Mais o outro cateto, que é a raiz de 27 elevado ao quadrado. Olha por que eu pedi para deixar a raiz de 27 dentro da raiz, sem resolver. B ao quadrado igual 3 ao quadrado, 9. 9 mais a raiz de 27 elevado ao quadrado. Precisa fazer duas contas? Não, presta atenção aqui, ó, propriedade, gente. Propriedades da potenciação. Potência e raiz do mesmo índice se anulam. 9 mais 27, b ao quadrado, é igual a 36. O b é igual a raiz de 36. O b é igual a 6. Certo? Viu que coisa louca, gente? Dá esse rolê todo para chegar no número exato. Estranho, né? Feito. Então vamos aqui para o nosso outro item aqui do lado, desse nosso outro triângulo, que já está mais fácil para aplicar a relação que a gente acabou de ver, né? Por que está mais fácil? Porque a gente consegue aplicar da mesma forma que fizemos no anterior, só que uma conta só. Qual a relação? Esta aqui, ó. H ao quadrado é igual a M vezes N. Qual é o valor do H neste caso do triângulo aqui? Antes de eu continuar resolvendo, uma observação importante. Vocês não precisam decorar a tabela anterior que vocês viram das relações métricas, mas algumas dessas relações é importante que vocês saibam. Isso vai facilitar muito os cálculos de vocês. Então aqui esse H não significa hipotenusa, é apenas uma representação para essa altura.
tá? Lembrando que a altura em um triângulo é o segmento de reta que une um vértice ao outro perpendicularmente, ou seja, formando um ângulo de 90 graus. Tá? O valor do H aqui é 6, igual a 12 vezes o N que a gente não tem. Tá? Então, aqui seria M vezes N, eu só troquei as letras, mas o produto é o mesmo. 36 igual a 12 vezes N. O N vai ser igual a quanto? Este 12 está multiplicando. 36 por 12. O N é igual a 3. Olha só que maravilha. Calculamos o B e o N usando as relações métricas nos triângulos retângulos. Talvez fazendo bem menos cálculo do que se tivesse que aplicar Pitágoras várias vezes. Por isso eu digo a vocês que é importante saber do que a gente está falando. Então, ainda seguindo essa linha das relações métricas, podemos aproveitar para resolver este exercício desta mesma forma. Eu estou fazendo esse exercício com vocês apenas para vocês enxergarem, mas a ideia é que depois de assistir o vídeo você desliga, tenta fazer tudo sozinho e depois confere, tá bom? Então, usando as relações métricas no triângulo retângulo, determine os valores de A. Ele está pedindo quais valores aqui? Ó? A, B e C. Ele não pediu para calcular o H, mas você vai precisar dele. Sabe por quê? Porque você vai precisar calcular o valor do C e depois o B. Então, o H a gente já sabe que vai ter uma relação que, ó, temos um lado aqui o H. A gente já sabe que o H é igual a 2 vezes 4. Que o H ao quadrado, que é o que a gente quer calcular, 2 vezes 4 é 8. O H é raiz de 8. A gente já aprendeu que a gente não precisa fazer este cálculo desta forma, né? Então, vamos lá. Por que eu comecei por este H? Observe esta primeira relação aqui, ó. Ela diz que A vezes H é igual a B vezes C. O A gente já tem. Ele está ali como A, mas se você parar para ver, ele vai deste vértice a este vértice. Então, aqui nós 4 com mais 2, 6. O A mede 6, certo? O H a gente acabou de calcular que mede raiz de 8. O B é o valor que a gente quer procurar. E o nosso C a gente também ainda não tem. Então, falta coisa antes de calcular, antes de aplicar essa relação, não falta? Falta que tipo de relação? Voltamos aqui, isso não é um triângulo retângulo, temos este valor e temos este. Então, ó, o C é a hipotenusa deste triângulo. C ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais a raiz de 8 elevado ao quadrado. Ou seja, o C ao quadrado é igual a 4, mas você já viu a explicação desta propriedade aqui, que raiz de 8 ao quadrado é 8. O C ao quadrado é igual a 12. Então, o C é igual a raiz quadrada de 12. Tudo bem? Agora a gente já tem condições de aplicar a propriedade. Que propriedade? Esta propriedade aqui que a gente vai usar para calcular o valor do B. O valor do A nós já temos, que é 6. O valor do H nós também já temos, que é raiz de 8. Certo? O valor do B a gente vai descobrir. E o valor da raiz de 12 a gente também não tem. Antes de continuar resolvendo isso aqui, nós já sabemos que toda vez que a gente cai com uma raiz no denominador, que é o que vai acontecer aqui agora, por que eu estou falando? A gente não quer achar o B, então a gente vai deixar o B sozinho, eu vou deixar ele ali dessa vez. 6 raiz de 8 dividido por raiz de 12. A gente pode cancelar as raízes simplesmente? Claro que não. Como esse aqui é um exercício para a gente aprender as propriedades, sim, nós podemos usar a calculadora neste caso. Usar a calculadora como? Fazendo isso tudo na calculadora. 6 vezes a raiz de 8
vai dar 16,97. Isto dividido pela raiz de 12. A raiz de 12, que é 3,46. Isso significa que o B é igual a 16,97 dividido por 3,46 é igual a 4,9. O B é igual a 4,90 ou 4,9. Dá no mesmo. Tá ok, pessoal? Então calculamos o valor do A, que deu 6, esse foi fácil. O B, que deu 4,9. E o C, que deu raiz de 12. Se você quiser saber se isso está certo, você faz o quê? Se você olhar para esse triângulo maior, o A é a hipotenusa, certo? Então, o que você pode fazer? Somar 4,9 ao quadrado com 12, que dá exatamente 36, que é o quadrado do 6, que é a nossa hipotenusa. Então, está certinho esta resolução. Se por um acaso você achou essa resolução muito confusa, comenta aí que eu procuro fazer de uma outra forma. Mas o que a gente fez aí nesse vídeo foi simplesmente aplicar as propriedades que foram apresentadas para a gente neste quadro aqui, ó. Tá bom? Sigamos para o último exercício desta sequência, desta parte, que é calcule as potências. Então, pessoal, potenciação é nada mais, nada menos do que a gente multiplicar um número, a base, pelo que ele está indicando no expoente. Então, aqui no caso, 1/3 elevado ao quadrado é 1/3 vezes 1/3, que vai dar 1/9. É só isso, Leandro? Sim, é só isso. E a mesma coisa aqui, ó. 2/7 elevado ao quadrado é igual a 2/7 vezes 2/7. Por que os parênteses? Para você não esquecer de multiplicar todos os elementos da fração. 2 vezes 2, 4. 7 vezes 7, 49. Não dá para simplificar, deixa assim mesmo. Tá bom? Vou deixar o restante para vocês fazerem. Tenho uma observação a fazer, que é esta aqui. Dizer que todo número elevado a zero é igual a 1. Tá? Isso não tem segredo, isso não muda. E assim por diante, não temos nenhum expoente negativo. Vou deixar todo o restante para vocês fazerem. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a compreender melhor esta parte. Na próxima aula traremos a conclusão deste aprender sempre e ainda na semana que vem nós voltaremos para a nossa apostila para fazer a parte de trigonometria. Vou trazer os vídeos e as explicações para vocês, tá bom? Até mais, gente!